Olá, queridos alunos, queridos amigos, querida família. Queria ler esse texto que representa muito para mim, para vocês agora, do escritor Rubem Alves, sobre urubus e beija-flores. Rubem Alves dizia, colocando no lugar de Rubem Alves para ler esse texto, eu estava terminando a leitura de um artigo científico. De vez em quando é bom ler ciência. A gente fica mais sabido, tudo explicadinho. No final das contas, tudo se deve a esse gigantesco, infinitamente pequeno disquete que existe dentro das células do corpo chamado DNA. Nele está gravado o nosso destino. Antes de existir, eu já estava programado inteiro. A cor dos meus olhos, as linhas do meu rosto, a minha altura, os cabelos brancos precoces, o seu adeus, que nada consegue evitar. O sexo, dizem alguns que lá está até um relógio que marca quantos anos eu vou viver. E é implacável. O que a natureza põe, não há homem que disponha. Programa mais complicado que o DNA não existe. Tudo tem de acontecer direitinho na ordem certa. E quase sempre acontece, quase sempre. Vez por outra, uma coisinha não acontece segundo o programado. E o resultado é uma coisa diferente. Assim aparecem os daltônicos, que não veem as cores do jeito como a maioria vê. Ou o canhoto, que tem de tocar violão ao contrário. De vez em quando, uma criança com síndrome de Down. E quem não me garante que Mozart não foi também um equívoco do DNA? Pelo que sei, a receita não se repetiu até hoje. O artigo prosseguia para mostrar que é assim que, vez por outra, aparecem pessoas com uma sensibilidade sexual diferente. Os homossexuais. Tudo acontece lá no DNA. Um relezinho que funcionou de maneira não programada. Primeiro caiu o relé que determina o sexo. Se vai ser homem ou mulher. Depois o relé que determina os caracteres secundários, que fazem a imagem do homem e da mulher. Por fim, o relé que determina o objeto que vai disparar as reações químicas e hidráulicas necessárias para o ato sexual. Esse objeto é uma imagem. Nos heterossexuais, é a imagem de uma mulher. Nas mulheres heterossexuais, é a imagem de um homem que faz o seu corpo estremecer. Acontece, entretanto, que por vezes esse último relé não funciona e a pessoa fica ligada à imagem do seu próprio sexo. A imagem que vai comover seu corpo é uma imagem semelhante à sua. E isso que é ser homossexual. A homossexualidade é uma condição estética. Tudo por obra do DNA. Nada tem a ver com educação, com a mãe ou com o pai. Ninguém é culpado. Pois culpa só pode existir quando existe uma escolha. Mas ninguém escolheu. Foi o DNA que fez. E nem pode ser pecado, pois pecado só existe quando existe culpa. E nem pode ser curado, pois o que a natureza fez não pode ser desfeito.
E foi nesse momento que eu estava meditando sobre essas coisas que fogem à compreensão dos homens, como a origem do DNA, o processo pelo qual ele foi estabelecido, se por acidente ou se por tentativa de erro, se foi por obra de programador invisível, de um programador invisível, que uma coisa estranha aconteceu. Nesse momento, uma coisa estranha aconteceu. Um barulho como eu nunca ouvira no meu jardim. Tirei os olhos do artigo, olhei através do vidro da janela e o vi. Inacreditável. E o que eu ouvi? Inacreditável. Um urubu. Sim, um urubu. Batendo furiosamente as asas como se fosse um beija-flor. Diante de uma flor de alamanda, sugando o melzinho. Achei que estava alucinando, mas não era. Era verdade. O urubu, ao ver meu espanto, pousou no galho de uma árvore de sândalo e começou a se explicar do jeito mesmo que acontecia. Sofro muito. Nasci diferente. Urubu, todo mundo sabe, gosta de carniça. Basta que se anuncie carcaça de um cavalo morto, os olhos dos urubus ficam brilhando. A saliva escorre pelos cantos dos bicos e a língua fica de fora. E lá vão eles churrasquear. Urubu acha carniça coisa fina, manjar divino. Eles não trocariam por uma flor de alamanda por nada nesse mundo. Mas eu nasci diferente. Meus pais, coitado, morreram de vergonha quando ficaram sabendo que eu, às escondidas, sugava o mel das flores. Compreensível. O sonho de todo pai é ter um filho normal, isto é, igual a todos. Urubu normal gosta de carniça. Eu não gostava. Era anormal. Fiquei sendo objeto de zombaria na escola. Logo descobriram minhas preferências alimentares. É impossível esconder. Se todo mundo está comendo carniça e você não come, que explicação você pode dar? Aí, meus pais começaram a sofrer, pensando que eu era assim por causa de alguma coisa errada que tinham feito na minha educação. Me mandaram para o padre Severo. Ele abriu um livro sagrado e disse que Deus, o grande urubu, estabelecera que carniça é o manjar divino. Urubu, por natureza e por vontade divina, tem que comer carniça. Chupar mel é contra a natureza. Urubu que chupa mel de flor está em pecado mortal. Terminou dizendo que eu iria para o inferno se não mudasse meus hábitos alimentares. E como penitência, participar de 5 churrascos. Saí de lá me sentindo o mais miserável dos pecadores. Mas o medo não foi capaz de mudar o meu amor pelas flores. Não cumpri a penitência. Meus pais me mandaram então para um psicanalista que cobrava R$ 120 por sessão. Todos os sacrifícios são válidos para fazer o filho ficar normal. Ao final, fui informado que eu gostava de mel porque eu odiava meu pai, a quem eu queria matar para ficar sozinho com a minha mãe. Aí
Além de pecador, passei a sofrer a maldição de Édipo. Continuei a gostar de mel das flores. Por isso estou aqui no seu jardim. Houve um momento de silêncio e eu ouvi o que nunca havia visto. E eu vi o que nunca havia visto. Um urubu chorando. Notei que suas lágrimas não eram diferentes das minhas. Aí ele continuou. Gosto das flores. Não quero gostar de carniça. Não quero ficar igual aos outros. Só tenho um desejo. Gostaria de não ter vergonha. Gostaria que não zombasse de mim chamando-me de beija-flor. Eu não sou beija-flor. Sou um urubu. Eu gostaria de ter amigos. O que me dói não é a minha preferência alimentar, pois não fui eu quem me fez assim, que me fiz assim. O que me dói é a minha solidão. Gosto de flores por culpa do DNA, mas a minha solidão é por culpa dos outros urubus que poderiam ser meus amigos. Ditas essas palavras, ele se despediu e voou por uma alamanda do jardim vizinho. E eu fiquei a pensar que o mundo seria mais feliz se todos pudessem se alimentar do que gostam, sem ter de se esconder ou se explicar. Afinal, ninguém é culpado por aquilo que a natureza fez ou deixou de fazer. Rubem Alves, tirado do livro A Grande Arte de Ser Feliz. Rubem Alves, pedagogo, poeta, cantador de histórias, contador de história, ensaísta, teólogo, acadêmico, autor de livros, psicanalista de outros e de um dos escritores mais famosos do Brasil. E um dos escritores mais que amo e que tive a possibilidade e o prazer de conhecê-lo. E aí está um texto, uma metáfora, podemos dizer assim, né? Que não é uma metáfora, é uma realidade. Um grande abraço.